Ser incorporador é acompanhar a cidade com uma relação muito mais próxima, muito mais íntima, entender como funcionam cada uma das ruas, como funcionam os seus fluxos, como funciona o direcionamento público através do plano diretor para que os bairros cresçam, mas também entender cada bairro como uma mini-sociedade, como um reduto com a sua própria cultura e sua própria vocação. E nessa análise muito próxima e constante, todos os dias eu olho o mapa de Curitiba e fico procurando quais são os locais com vocação para os nossos empreendimentos, que os nossos olhares caíram sobre o Vila Isabel. Esse bairro que tem uma vocação residencial e que tem uma característica que para a gente é muito interessante, que é de grandes terrenos com potencial para desenvolvimento de incorporação vertical, uma reserva, um bairro que tem uma reserva de grande potencial para a nossa atuação. E com isso vem uma grande responsabilidade, né? Esses grandes terrenos podem se tornar grandes empreendimentos que transformam o bairro. A gente olha isso com muito carinho para que, participando dessa transformação, ela seja positiva, seja para melhor. E nesse bairro cercado por 3 ruas que todo curitibano conhece, a República Argentina, a Avenida Iguaçu e a Getúlio Vargas, a gente tem um triângulo cercado de bairros bons com uma vocação muito residencial. A gente tinha 5 terrenos e 4 famílias diferentes, onde a gente conseguiu acoplar todos esses terrenos e então apresentar para vocês o novo empreendimento da ATR em um terreno de mais de 2.400 metros quadrados, numa esquina super charmosa ali no Vila Isabel. E a história do terreno é interessante e dá origem ao nome Sonata. Uma das famílias permutantes teve por muitos anos ali uma fábrica de instrumentos, a de Castells. O luthier Tom Castelli, por muitos anos ali, fez muita música, fez soar então violões, guitarras por muito tempo e a gente quis homenageá-lo, homenagear essa história do que tivemos ali por muito tempo com o nome Sonata. O desenvolvimento desse projeto ele foi muito interessante, foi a primeira vez que a gente trabalhou com a Proarquitetura e a gente fez diversos estudos de implantações até chegar no que a gente realmente entendeu ser o melhor para a região. O empreendimento foi pensado para pessoas em diferentes momentos de vida, com plantas flexíveis, que permitem a adaptação de acordo com o modo de ver de cada pessoa. Na fachada, a gente trabalhou com muitos materiais naturais, com muita vegetação, para trazer esse conceito de biofilia para o projeto. Esse mesmo princípio se repete muito no térreo, onde a gente tem uma praça que conecta as 2 torres e concentra toda a área de lazer do empreendimento, criando assim uma área muito qualificada para os moradores. O verde nos empreendimentos urbanos vai muito além da estética. A gente fala em biodiversidade, em ativação da natureza. Trazer o verde para próximo das pessoas conecta as pessoas ao seu maior valor, que é a qualidade de vida, que é a sociabilização, que é a interação com a natureza. O nosso slogan do Grupo Lenotre é o seu projeto para mudar o mundo. É o que nós fazemos de melhor. Todos os nossos projetos a gente procura melhorar um pedacinho do mundo para que todos vivam melhor, com mais conexão com a natureza. O empreendimento do Sonata foi concebido com a intenção de criar uma paisagem viva e dinâmica, aproximando a natureza das pessoas dentro de um espaço urbano. Nossa proposta foi desenvolver um espaço sensorial, onde a vegetação não atua apenas como elemento estético, também proporciona experiências no lugar. Por isso pensamos em espécies que atraem polinizadores, como abelhas, borboletas, tudo isso para trazer som, movimento e transformação ao longo de todas as estações do ano. Também buscamos que o paisagismo conversasse diretamente com a arquitetura do empreendimento. As composições vegetais acompanham o fluxo e as áreas de convivência, criando suaves transições entre os espaços construídos e os espaços verdes. As características climáticas de Curitiba também orientaram a seleção. Priorizamos plantas que fossem bem adaptadas à região, que combinassem diferentes formas, texturas e épocas de floração. Assim, conseguimos uma paisagem diversa, dinâmica e visualmente interessante ao longo de todo o ano. Além disso, a idealização dos espaços busca incentivar diferentes formas de uso, ambientes que convidam à permanência, ao encontro e à contemplação. A gente pensou as áreas comuns como uma forma de extensão da casa, sempre buscando o equilíbrio entre a intensidade e o respiro. O ambiente foi desenhado como uma gradação entre o coletivo e o individual. Então a gente tem espaços de encontro, de movimento, de troca, inclusive com o entorno, e também espaços de pausa, de silêncio, de desaceleração. Nesse projeto, o objetivo principal nunca foi o impacto imediato. Foi principalmente a riqueza sensorial.
Atenção aos detalhes que gerasse uma desaceleração automática. No conceito de clube, nós evitamos os excessos, priorizando sempre a conveniência, o lazer e o bem-estar integrados ao cotidiano, sempre atentos ao ritmo que cada um dos ambientes evoca. Uma estrutura de hotel, uma estrutura para que seu filho possa voltar da escola, deixar a mochila dentro do quarto, descer e ficar o dia inteiro naquele embasamento, aproveitando da estrutura de lazer, como se estivesse em uma viagem de férias, mas no seu dia a dia. Nós acreditamos que todas essas características fazem o Sonata ser um empreendimento contemporâneo, mas com cara de casa, que é acolhedor e ao mesmo tempo está muito conectado com o seu entorno e com a cidade. O que eu mais gosto no Sonata, e o slogan traz fortemente isso, é sobre o tom da vida que você sempre quis. Então, isso para mim causa o quê? É o tom da vida de pessoas que estão formando uma família agora, o tom da vida de famílias que estão criando seus filhos e precisam de mais espaço, de uma área comum completa para causar memórias. É o tom da vida de famílias que moram na redondeza e que buscam mais inovação, mais tecnologia e, claro, muito mais segurança que o empreendimento pode oferecer. Então, de fato, isso para mim é o que me surpreende bastante no Sonata. Aqui nós tivemos um desafio de poder trazer um melhor aproveitamento do metro quadrado e conforto no fluxo de veículos e na manobrabilidade também, né, no momento do veículo acessar as vagas da garagem. Nós trabalhamos também com a implantação de sinalização, tanto horizontal como vertical, e a personalização, a customização do espaço garagem. Seria o projeto de interiores, né, trazendo ali uma identidade do empreendimento para dentro do ambiente de garagem. Sempre pensando que o espaço garagem é um espaço onde o proprietário que compra o apartamento, que adquire o apartamento, vai estar circulando de maneira diária. Temos também com o caderno de avaliação de vagas, que é um caderno onde nós avaliamos toda a qualidade das vagas da garagem, manobras de entrada, manobras de saída, aberturas de porta, ele vai já saber, né, a qualidade da vaga que ele vai estar comprando, e quando ele for lá utilizar de maneira operacional, ele vai saber exatamente o que ele já tinha visto anteriormente. A gente, nessa parte da customização, nós trabalhamos, né, muito no layout, o design aplicado no piso, paredes e pilares, e em muitos casos, como aconteceu agora no edifício Sonata, a gente trabalha com o hall dos elevadores, né, trazendo esse pensamento do interior da garagem para dentro do hall dos elevadores, né, fazendo uma composição entre os dois ambientes e da mesma forma que eles se conectem com as demais áreas comuns da torre. No Sonata, a gente teve um olhar muito sensível para o conforto dos moradores. Por isso, desde a etapa de projeto, a gente fez os estudos de conforto ambiental. Com eles, a partir de simulação matemática computacional, a gente conseguiu entender com muita precisão o nível de conforto térmico e lumínico que cada um dos ambientes do edifício ia ter. Com isso, a gente conseguiu otimizar tanto para o atendimento à normativa nacional de desempenho de edificações, mas para normas internacionais que são ainda mais exigentes. Quando a gente fala de bem-estar, a gente teve uma atenção muito grande pensando também em diretrizes de saúde dos ocupantes, tanto no estímulo à caminhabilidade e conexão do edifício com o tecido urbano, mas também estimulando os momentos de exercício físico dentro do edifício. Por isso, um dos principais pilares do projeto é uma escada bastante convidativa que convida os usuários a deixar de lado o elevador e fazer esse trajeto vertical utilizando o equipamento que pode também estimular a saúde. Quando a gente fala de saúde, a gente prepara também o edifício para situações de emergência. Por isso a gente traz um desfibrilador no edifício. Então, numa situação de emergência de saúde dos ocupantes, esse é um equipamento automático que pode salvar muitas vidas. Falando também na preparação de emergência, a gente olha para a resiliência climática do edifício. Então, a gente prepara ele para as futuras mudanças climáticas. Por isso, também, a gente olha para a seleção de espécies nativas no paisagismo e para a redução dos efeitos ilha de calor no edifício. E quase como uma cereja do bolo, a gente olha para pontos de hidratação, tanto dentro do edifício, mas também para as pessoas na calçada. Mais uma vez falando sobre estímulo à vitalidade urbana. Isso tudo, diversas outras diretrizes de saúde e bem-estar vão trazer para o Sonata a certificação Fitwel, que é uma certificação internacional que outorga todas essas diretrizes que a gente está seguindo desde a etapa de projeto.